Paz do Senhor, meus amados irmãos, do grupo Guerreiros de Cristo. Aqui quem vos fala é a diaconisa Cláudia. Hoje a gente está falando em vídeo porque eu estou fazendo um teste, meus irmãos, porque eu vou fazer uma sequência de estudos para colocar no meu canal. E aí eu pedi autorização para a pastora Virgínia se ela permitisse que eu fizesse esse teste. Ela gostou da ideia e tomara que dê certo, né? E a gente vai fazendo assim um trabalho mais aprimorado, né? Um trabalho de crescimento. Meus amados irmãos, hoje nós vamos estudar, dar sequência aos nossos estudos. Quem ainda não conseguiu ouvir os estudos sobre os capítulos do livro de Gênesis, vai buscando um pouquinho lá atrás nas postagens, porque estão trabalhos excelentes, explicações assim muito boas. Os professores têm caprichado aí na questão do ensino, né? Quero até parabenizar aos nossos mestres, né? Que têm feito um trabalho de excelência para o Senhor. E a gente vai falar aqui do capítulo 39, do livro de Gênesis. Eu estou com a minha Bíblia online, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha para ler os versículos. O capítulo 39, meus irmãos, ele vai falar, eu estou aqui com a minha colinha, né, que eu fiz o esboço daquilo que a gente leu e entendeu, né, e aí o capítulo 39, ele vai mostrar como José chega no Egito, né, que condições ele chega ali, e vai nos contar algumas coisas que aconteceram, né, alguns percalços que José vai passar, mas duas coisas esse capítulo vai nos ensinar com muita ênfase, que é a questão de que o Senhor não abandonou José em momento nenhum, e que José, por sua vez, nunca deixou de confiar no Deus de Israel, né? Então é isso que a gente vai ver aqui, né? Ele chegando no Egito, ele sendo levado para a casa de Potifar, e ali se tornando, né, uma pessoa importante, né? Passando a ser uma pessoa de grande confiança de Potifar. E depois disso tudo, né, meus irmãos, José vai passar por uma prova muito grande, uma tentação muito grande ali, e depois vai sofrer calúnias, né? Vai parar na prisão, mas isso tudo são situações que ele vai passar para quando a gente for estudar ali, né, o capítulo 40 ou 41, ver a grandiosidade, né? O que a obediência, o que a fidelidade faz na vida de um filho de Deus. Amém? Então eu vou ler aqui o versículo 1 que diz assim: E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. Algumas versões vão dizer que ele foi comprado das mãos dos midianitas. E aí eu já quero explicar aqui, abrir um parêntese, que era como se eles fossem o mesmo povo. Por quê? Porque todos esses dois povos saíram de Abraão. Ismael foi do contato de Abraão com Agar, e Midian foi do contato de Abraão com Quetura, a outra esposa com qual Abraão casou depois da morte de Sara. Então eles viviam meio que entrelaçados. Então, ora alguém escreve ismaelita, outra hora escreve midianita, mas é como se fosse, são descendentes de Abraão, todos dois, apenas tendo as mulheres, né, as esposas, as mães
cada um tinha uma. Uma foi Agar e a outra foi Quetura. Então, Midian e Ismael, né, são filhos de Abraão. Então, mas não tem, isso não tem muita importância, mas eu quis trazer para que vocês não achem que a Bíblia está passando alguma informação trocada, né? E aí a gente vai ver aqui, né? Vamos recapitular um pouquinho para a gente saber por que José consegue, né? Como que José vai parar lá no Egito, né? A gente viu, se eu não me engano, no capítulo 37, 38, fala, né, dos sonhos de José, que José conta esses sonhos para os seus irmãos e abre ali uma inveja muito grande, e aí abre um sentimento, né, dentro dos irmãos de José, de querer se livrar dele para que esses sonhos que ele tivesse, que ele tinha, que ele teve e contou, não acontecesse. E ali eles tramam contra José, né? A princípio queriam matá-lo, mas depois passa essa caravana, né, de ismaelita ou midianitas, e eles vendem José. E é nessa condição que a gente chega no capítulo 39 e consegue entender por que ele chega até ali. E ali ele é logo vendido, é comprado, né, por Potifar. Potifar, meus irmãos, ele era um homem muito importante ali no Egito. Ele era comandante da guarda de Faraó, então ele tinha autoridade, ele tinha poder, né, sobre as coisas ali. Ele era o comandante, ele era o homem principal, né? Ele que comandava ali todo o exército de Faraó. E esse homem ele compra José e coloca José ali para servir na sua casa. E ele vê, né, que as coisas ficam muito boas para ele quando José chega, né, ali, e ele dá uma posição grande para José. Ele vendo o trabalho de José, ele sabia que José era um hebreu e ele provavelmente conhecia o Deus que José servia, né? Todo o Egito deveria saber o que aconteceu há tempos atrás, então sabia que aquele era um Deus poderoso e que ele estava com José, porque tudo que José colocava a mão prosperava, tudo dava certo, né? E a casa de Potifar foi crescendo por conta de Deus estar com José ali. E aí Potifar, né, torna José o mordomo da sua casa. Tudo era de responsabilidade de José. E cabe aqui dizer, meus irmãos, que não importa aonde você esteja, numa situação boa, numa situação ruim, importa que você sirva a Deus com fidelidade. Então, aonde José caía ali, ele fazia o seu trabalho com excelência, o seu trabalho com amor, com dedicação, sempre sendo fiel a Deus, sempre sendo fiel ao seu Senhor. Era dessa maneira que acontecia que ele se tornava um homem próspero, como a gente pode ver aqui no versículo 2. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Meus amados irmãos, o interessante dizer aqui é enfatizar que José era próspero. A prosperidade não significa que ele era rico. Não, a prosperidade é que tudo que ele colocava a mão crescia, tudo que ele colocava a sua mão dava certo, o Senhor abençoava. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você
ter uma casa bonita, um carro na porta, uma empresa. Não é esse tipo de prosperidade que Deus quer para nós. A nossa prosperidade é num crescimento de bênção, é num crescimento espiritual. E ali José estava assim, José andava no centro da vontade de Deus, no centro da obediência, no centro da fidelidade. E é isso que esse capítulo vem ensinar para nós. Obediência, fidelidade em qualquer situação. Então, José estava muito bem ali, trabalhando, ele podia fazer tudo, comandar os empregados, organizar, né, administrar a casa de Potifar. Porém, na esposa de Potifar ele não podia tocar, porque não era lícito, né, é a esposa do seu senhor. Mas, como eu falei, né, aconteceram algumas coisas que começaram a atrapalhar, né, ali um pouco a vida de José, né, ele sendo ali colocado, né, e como mordomo. Acontece que, vamos ver aqui na minha colinha, né, isso, então, a gente vai falar agora o que aconteceu. A mulher de Potifar, nós podemos conjecturar aqui que José devia ser um rapaz forte, né? Um rapaz bonito, que chamasse a atenção. E isso fez com que a esposa de Potifar se interessasse por José. E aí começou a dar em cima de José, querendo se deitar com José, querendo ter contato físico com José. E ele sempre se esquivando, né? A gente pode ver que não foi uma, nem duas, nem três vezes. E quando houve assim, olha o que o inimigo faz. O inimigo, ele tenta a nós. Nós temos que estar no centro ali da obediência, no centro da vontade de Deus, para resistir às tentações. A Bíblia nos ensina que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E aqui José resistiu, e quando, em várias investidas dela, mas houve uma oportunidade que ela aproveitou, né? Em que ele entra na casa para fazer o seu serviço, os servos não estavam ali, e ela dá outra investida, uma investida maior em José, no qual ele se esquiva, né? No qual ele tenta sair, e ele dizendo que não, e ele foge dela, e quando ele foge dela, ele esquece ali a sua capa, né, a sua roupa, e por ela ter sido rejeitada, a pior coisa que tem, né, irmãos, é a rejeição. E aí, por ela ter sido rejeitada por José, ela inventa uma história. Chama os seus servos, inventa que José tentou agarrá-la, que José tentou levar ela para o leito, inventou essa história, pega a roupa, a capa, o que ficou ali de José quando ele fugiu, espera o seu esposo chegar à noite e vai falar para ele tudo o que aconteceu, que aquele escravo hebreu que ele colocou como maioral da casa tentou agarrar ela, tentou fazer dela sua mulher, e aquela coisa toda inventou. E Potifar, muito revoltado, né, acredita na esposa, muito revoltado, tira José da sua casa e o prende. José vai parar na prisão por conta de uma calúnia. Porém, mais uma vez eu enfatizo, o Senhor era com José. E mais uma vez eu digo, José continuava fiel a Deus, porque tinha certeza da sua inocência e ele sabia que Deus ia fazer algo. E aí ele fica preso,
vai preso e brilha na prisão, né? Ali o comandante ali da prisão, né? O responsável, né? Por aquele que tinha que guardava os presos, né? Ele se agrada de José, ele acha graça, né? José acha graça diante do carcereiro, e ali o carcereiro, da mesma forma que Potifar confiou a sua casa aos cuidados de José, o carcereiro, ele confia ali todos os presos que estavam na prisão para José. E José faz ali um trabalho de excelência. Meus irmãos, não importa aonde estejamos, temos que ser fiéis, temos que brilhar, porque é o nosso Deus que vai aparecer. José brilhou na casa de Potifar, José está brilhando na prisão, está sendo o comandante novamente ali na prisão. E aí ele passa, né, um certo período, né? Ele passa ali um certo período na prisão, né? Porque recusou aquela proposta da esposa de Potifar, cai numa cilada, né? Numa armadilha que todos acreditam que ele tinha feito aquilo, mas ele não fez, e vai parar nessa prisão sobre calúnia, né? E aí nessa prisão ele brilha. Aleluias, né? Então, José foi uma pessoa muito fiel em meio às adversidades, né? Muitas das vezes a gente está num lugar, está num trabalho muito bom, e o Senhor nos tira, fecha aquela porta, abre uma porta menor, e muitas das vezes a gente murmura porque estava bem e agora está num lugar ruim. Mas o que eu posso falar de José? Que ele foi fiel. Ele era escravo, trabalhou na casa do comandante, foi caluniado, foi parar numa prisão e continuou sendo fiel, se tornou grande dentro dessa prisão, e o Senhor era com José. Então não importa o lugar, não importa a situação, não importa as adversidades, o Senhor sempre vai estar conosco. Então é essa lição que a gente tira desse capítulo 39 de Gênesis. Obediência, fidelidade, centralizado na vontade do Senhor. Não importa onde estejamos, temos que fazer a nossa parte. E Deus sempre vai estar conosco. Amém?